Pessoal, hoje, antes de começar, pedir desculpa para vocês da última aula que eu postei ali. Estava com o volume bem baixo. Agora acho que eu descobri como aumentar um pouquinho o volume. Então, vai com o volume um pouquinho mais alto. E o que a gente vai conversar hoje é sobre tolerâncias dimensionais. Okay? Tolerâncias dimensionais é um assunto aí, ele é bastante discutido também nas aulas de desenho. O pessoal da engenharia mecânica precisa conhecer bastante, trabalhar. E a metrologia, então, ela depois precisa dimensionar esses valores. Então, a metrologia, eu sempre, quando eu trabalhei como metrologista, precisava conhecer bastante essas informações. E é isso que eu quero conversar com vocês. Eu vejo que é bastante importante. Pelo menos não decorar nada, mas saber pesquisar depois, ver onde encontrar. E mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje. Então vão acontecer nas tolerâncias dimensionais, geralmente as tolerâncias elas aparecem dessa maneira, que é um máximo e um mínimo, como está acontecendo aqui. Tá? Mas às vezes o engenheiro, o projetista, ele coloca informação nessa situação aqui, ó, com as letras. Aí vocês vão dizer, por que é essa letrinha? Esse H maiúsculo em um 9 e esse D minúsculo em um 9. Então é isso que a gente vai conversar. Primeiro, já passando algumas informações, tá? O ajuste seria essa tolerância dimensional para que você consiga ter um bom ajuste entre essas duas peças. Às vezes, esse ajuste ele precisa ser deslizante, ou seja, esse eixo precisa entrar dentro desse furo de maneira deslizante, ou às vezes com interferência. Por exemplo, um exemplo que isso aqui fosse um rolamento. Então precisaria encaixar esse rolamento no eixo e não tirar mais o rolamento dali de dentro. Então eu teria que planejar algum ajuste com interferência. Né? Aqui a gente já consegue verificar, ele vai estar com folga. Nesses dois casos aqui, então. Esse ajuste aqui é um ajuste de folga. Algumas informações sobre a letra H. É o tipo de ajuste, nesse caso aqui, o H verifica que aqui é um furo. Então, a letra está maiúscula. No caso de eixos, as letras são minúsculas. Inverte-se as situações, tá? Para furo, letra maiúscula. Para eixo, letra minúscula. Outra informação interessante é o 9. O 9 aqui, nesse caso aqui, seria o tipo de tolerância. Bom, a gente vai verificar isso aqui depois numa tabelinha. Essas letrinhas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, que é chamada de IT. E as letras são os ajustes. Então, nada mais do que ele está colocando uma informação. Se tu pegar uma tabelinha e tu olhar pelo diâmetro do furo, tu vai encontrar esses valores aqui, ó, de 0 a 0,62. No caso do T9, esses valores aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha na norma, como a gente fez da última aula que eu falei com vocês. Então a gente vai pesquisar aqui, ó, tolerâncias dimensional norma. Se vocês pesquisarem na internet, provavelmente vocês vão encontrar algo que nem eu estou encontrando aqui, ó, NBR 6158. Então aqui a Universidade de São Paulo, um professor deve ter postado lá, então aí para a gente poder dar uma olhada. Tá aqui a norma. Então ela é uma NBR 6158, que é o número, uma norma de junho de 95, mas ela ainda é atual. Não teve alteração, não sofreu nenhum tipo de alteração ainda. Como a gente já estava falando, ó, ela deriva, foi baseada nessas normas. Ó. ISO-DIS 286-1, 286-2. Ou seja, ela também ela é uma norma brasileira, que tu olha aqui é a BNT, mas ela segue o padrão internacional, ou seja, ela é uma norma internacional. Em todo lugar do mundo, você pode fazer um desenho e colocar essa informação, tu vai começar a entender. Ele fala aqui no início de algumas situações que a gente está falando, né?
Ó, dimensão nominal, imagina que fosse os 50 naquele furo. Então a tolerância mínima, esse caso aqui não é o H. O H começa bem aqui no zero. Ele é uma outra letra. E o valor, quando você for dimensionar, ele não vai ser encontrado 50. Se tu encontrar 50, ele está fora. Tu teria que estar encontrando o valor entre essa parte aqui, ó, dessa dimensão mínima e máxima. A churada que tu vai procurar nessa tabela aqui, na norma. Mais ou menos ele fala algumas coisas aqui, né? Afastamento superior, que seria... Aqui também é o mesmo caso, tá? Imaginar aqui a dimensão nominal, tá? E daí a tolerância, o afastamento inferior, que é esse aqui, e o afastamento superior. E o valor da tolerância seria esse valor aqui, ó. Daqui seria a tolerância. Vamos mais ou menos entender sobre esse... Quem que informa pra gente esses afastamentos? Olha só. Essa tabela aqui é bem interessante, pra gente começar a entender algumas coisas, ó. Ele conversa aqui sobre duas coisas. Está mostrando para eixos, que são que a gente vê que as letras estão minúsculas, e para furos, que as letras são maiúsculas. Tá bom? Sempre que a gente pensa em algum tipo aí de tolerância dimensional, utilizando esses ajustes aqui, o H, repara que o H está sempre na posição zero, que nem acontecia aqui nesse exemplo, que eu mostrei para vocês antes. Ó. Ele é o H, então ele parte do zero. Às vezes, se tu quiser, por exemplo, colocar uma tolerância que ela vai de 50 até um certo valor, coloca H. Aí, a partir do momento que tu começa a pensar assim, não, agora eu quero colocar uma folga, ou eu quero colocar uma interferência, aí tu já vai o H para menos, a letra H para menos é folga. Então aqui tu está colocando folga, tu deixando o teu furo maior. E no caso, quando da letra do H para letra para menos, né? Aqui também tu está deixando folga. Se tu colocar uma letra H, tu está deixando uma folga bem grande, que é quase a folga máxima no eixo. Se tu colocar uma folga A pro eixo e uma folga A pro furo, tu vai ter uma folga muito grande. Então vai entrar tranquilamente e vai ter uma folga muito grande. De outra maneira, se tu colocar um eixo com a letra H, né, o eixo com H, e uma pequena folga G, tu está tendo aqui uma folga bem pequena. Isso também vai depender da tua tolerância que tu está colocando. Do H para frente, aí tu já começa a colocar interferência. Se tu colocar um H no eixo e colocar uma interferência dessas aqui no eixo, tu já está colocando interferência. Então, o teu eixo já vai entrar apertado no furo. Tu vai ter que bater com o martelo, às vezes colocar até numa prensa. Então, existem ajustes que tu precisa colocar em prensas. Tu coloca o eixo em cima do furo, coloca daí uma força com uma prensa, vai prendendo, ele vai entrar ali bem, vai ficar bem preso. Tu não vai conseguir tirar muito fácil. Assim acontecem muitos ajustes. Isso é chamado de interferência. A letra aqui então é maior que H. Sempre se tu olhar aqui também, ó, quando tu deixa folga, o teu furo fica maior. Quando tu coloca interferência no furo, o teu furo fica menor. Ao contrário do eixo. Quando tu coloca folga, que é aqui no eixo, o teu eixo fica menor. Quando tu coloca interferência, o teu eixo vai ficar maior. Tá? Esse aqui é um valor positivo para cima. Tá? Então é isso que ele está mostrando para a gente aqui. Ele clicou colocando alguns tipos de exemplos, com os afastamentos inferiores e superiores aqui, né? Com a letra H, ó, veja que ele está bem certinho aqui, começa no zero. Outros que eles vão estar trabalhando dessa maneira.
Eu falo, o H é muito utilizado, essa letra H aqui, porque na confecção de furos, tá? Vamos imaginar aqui, tenta se concentrar bem aqui comigo, com a minha ideia. Quando tu vai fazer um furo, é difícil de você conseguir obter uma boa dimensão. A dimensão ela vai ser cara. Então, porque se tu pega uma broca, por exemplo, de 10, eu furo, passo a furação com essa broca de 10, o que vai acontecer? Provavelmente o furo vai ficar com 10,1, 10,2 milímetros. Porque a broca sempre tende a fazer o furo um pouco maior. O cavaco vai estar raspando ali na superfície do furo, sujeira, e uma série de situações. Broca mal afiada, com o ângulo mal afiado na ponta, sempre a broca vai tentar fugir para os lados. Ele vai fazer com que a tua peça fique com um furo um pouco maior. Então, na prática, o que é feito? Fura-se com um diâmetro menor. Então, se tu for comprar uma broca, tu vai encontrar brocas com 6,5, vai sempre encontrar ela com também, por exemplo, a 10, né? 9,8. Tá bom? Então, tem essas brocas 9,8. Então, todo o mecânico, o ferramenteiro, a pessoa que trabalha com usinagem, vai comprar também brocas para fazer furos de 10, ele vai pegar uma broca de 9,8. Vai fazer furação e a tendência é que o furo saia com 9. Se tiver bem afiadinha, bem novinha a broca, provavelmente ele vai sair com furo 9,82, 83, não vai ser 10. Então o que acontece? Daí você vai comprar um alargador. O alargador, deixa eu mostrar para vocês o que é um alargador. Vamos ver se a gente consegue achar aqui na internet. Alargador de 10 milímetros, né? Aqui, ó, ela é uma ferramenta assim, ó. Quando você compra um alargador, ele já vai vir o alargador. Ele estava dizendo que esse é um alargador, né? A norma. Tá? Provavelmente tu vai pedir para um alargador. Eu quero um alargador H7. Tá? Eu vi aqui antes esse alargador que acho que era G9. Então ele já vai fabricar o furo alargado no valor que tu precisa. Então, e esses valores não são todos que tu encontra. Tu vai encontrar provavelmente. Deixa eu mostrar aqui a norma. Aqui. Tu vai encontrar o alargador que é para furo, né? H ou G. Um H9, um H7, um G9, que nem estava mostrando aqui antes, acho que na pesquisa. Quando a gente pesquisou aqui, ele mostrou, né? O código G. Então tu vai encontrar esses alargadores para alargar furos. Então tu vai furar com 9,8, vai passar esse alargador e ele vai ficar no valor da medida. Que medida? Nessa medida que tu já pede. Então pro furo, tu quase não pode mudar do H7. Geralmente eu trabalharia sempre com H7, que são os alargadores. E depois você aqui no eixo, você faz a alteração. Se você quer colocar interferência, vai colocar letras acima do H. E se tu quer colocar folgas, tu vai colocar letras abaixo do H, no eixo. E aí tu vai estar sempre trabalhando certo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tu está deixando folga e aqui tu está deixando interferência. Outra coisa interessante aqui, você pode fazer a leitura, ó, folga, né? Mostrando aqui que é interferência, então o eixo maior que o furo, vai entrar prensado. E existe também algo importante para a gente conversar, tá? O eixo H, então muito conversado sobre o furo H e o eixo H, tá? É aquilo que eu falei mais ou menos do exemplo do alargador para vocês. Agora vamos conversar sobre essas ITs, ó, que são os números.
A IT é os graus de tolerância. Para a gente na mecânica, às vezes é difícil tu produzir alguma tolerância muito apertada, por exemplo, em IT1. O IT1, aquele também, ele muda esses valores das tolerâncias conforme o diâmetro. Se a gente estava conversando sobre o diâmetro de 10, veja, até inclusive. Por exemplo, se eu for fazer um furo, até inclusive 10. Então o 10 entra aqui já. Não é esse. 10 a 18 seria essa tabela aqui. Se tu colocar, por exemplo, um IT7, que é bastante utilizado, ó, são 18 micros apenas de tolerância. Então tu vai ter que fabricar um item com apenas 18 micrômetros de tolerância. Isso corresponde a quase 2 centésimos de milímetros, que já é uma coisa muito apertada. No milímetro, no torno e na fresadora, que são as máquinas que vocês vão trabalhar bastante ali no IFSC, já é difícil. Eu acho que vocês não conseguem produzir uma peça com essa tolerância. Tá? Tem que ser uma pessoa que tenha uma prática muito boa, vai ter que estar utilizando micrômetros para produzir, tem todo esse problema de temperatura, de problemas de ajuste, então, uma série de problemas que é muito complicado. Aí aqui já fica mais fácil, aí T8 e T9. Para o furo seria fácil porque você vai usar o alargador, que produz realmente o furo na medida que a gente quer. Para o eixo, então, daí você já tem aquele problema, talvez tenha que utilizar lixa, alguma coisa assim para evitar a medida, que não é aconselhável. Bom seria mesmo retífica. Retificar como retífica cilíndrica. Nós não temos a retífica cilíndrica no IFSC, temos apenas a retífica mesa, né? Retífica plana. Então você procura o valor do milímetro aqui e o valor da IT. Essas IT 1, 2, 3 é algo até irreal, tá? Algo que entra na mecânica começa a ficar, é bem complicado tu tá utilizando. Tu vai utilizar algo mais aqui nessa região aqui, ó. Talvez 6, 7, 8, 9. Pra gente, mecânica a gente utiliza bastante essas ITs aqui. Então isso fala da tolerância, né? A tolerância nada mais é do que esse valor rachurado aqui. O valor do mínimo até o máximo. Essa é o número. E onde ela inicia aqui, seriam os afastamentos, que são as letras. E daí tem uma série para baixo aqui que vocês podem pesquisar, são tabelas. Conhecendo essas informações que eu conversei com vocês sobre as ITs, o que é IT, que é o número, e o que é essas letrinhas, tu já vai começar a entender toda a norma, entender essa tabelinha bem. Para daí você já começar a identificar bem certinho o que são esses valores. Ok? Então vocês baixem a norma aí, façam a leitura, né? Bem calmo, dá uma olhada. Depois para baixo aqui são só tabelas, algumas informações. Tá? Ela tenta abranger um grande número de tarefas, tá? Por isso que ela vai ter uma série, ela é gigantesca essa norma. Comprei ela uma vez, eu tenho ela, tá? Impressa. Tá lá no Instituto Federal. Às vezes eu deixo ela ali pelo laboratório de metrologia pra gente poder dar uma olhada sempre. Tá bom? Então faça essa leitura, esse material. Aproveitem e baixem, né, essa norma. Salvem aí no arquivo que vocês têm. Para um dia que vocês precisarem, vocês poderem utilizar ela na empresa, alguma coisa. Aparecer esse desenho, o que é isso? Não tenta já, pô, isso aí o professor falou na norma. Vou dar uma olhada lá e tu vai encontrar o resultado, tá? Eu, dando continuidade, só quero mostrar uma coisinha desse livro aqui que eu estava lendo. Achei uma coisa interessante, tá? Ele em seguida que fala um pouco, esse aqui tá em inglês, tá? Tá contando aqui mais ou menos o que tem naquela norma. Eu tinha achado uma coisa bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Então, geralmente quando a gente trabalha num torno, as nossas peças, principalmente esses tornos do IFSC, aqueles pequenininhos, vão produzir os eixos de vocês desse sentido, assim, com uma série de erros.
Esses aqui são erros de forma, tá bom? Então, para eliminar esses erros, o metrologista vai dimensionar e vai encontrar isso aqui, vai dizer, ó, tá com uma barriga, tá flambado, uma coisa assim. E para eliminar isso aqui, só a retífica. Retífica cilíndrica. Nós não temos a retífica cilíndrica no IFSC. A gente pretende comprar no futuro, aí é um equipamento que a gente vai comprar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, legal. Então, sobre tolerâncias geométricas, que não conseguiu ouvir bem, né? Ele também conversa bastante, olha aqui um desenho com bastante tolerâncias, tá? Isso que faltou mostrar para vocês. Então, ele está mostrando aqui, ó, o paralelismo dessa face em relação a A, que é esse plano. Qual que é a perpendicularidade desse eixo aqui em relação a A. Isso aí tudo a gente consegue dimensionar a máquina de medição por coordenadas. O máximo material. Por que esse máximo material? Caso o teu diâmetro aqui, ou esse valor do diâmetro, esteja maior, por exemplo, se tiver 45 o diâmetro, ele não ganha nada no máximo material. Se tiver com 60, tu pode adicionar esse valor da tolerância ao valor desse 0,08. Aí passa a ser aqui mais esse valor de 15, tá? Então seria essas situações aqui. Tem uma série, batimento e as posições, tá? A posição desse furo aqui em direção a B. Quem é B é esse eixo aqui, ó. Sempre ele bota o diâmetro, mas seria esse eixo total aqui, esse eixo de fora. Tu tem que dimensionar a máquina de medição por coordenadas, medir esse cone não, esse cilindro. Daí aqui as tolerâncias dimensionais dessa peça aqui, ó, em relação a A e C. A seria essa face e C seria C, B, A, C. Esse eixo aqui, o eixo desse rasgo. Tá? Então, o eixo desse rasgo, achar o centro e sair dimensionando esses furos e verificar os erros. Tá bom? Então lá na norma tem as informações que vocês quiserem buscar, salva também as normas de tolerâncias geométricas. E seria isso, tá, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Falta agora a parte de rugosidade, que eu quero conversar com vocês. Também tem uma teoriazinha da rugosidade. E depois a gente vai para as aulas práticas. Provavelmente eu vá fazer aulas lá no IFSC. Assim que for liberado para mim entrar no IFSC, que eu não consegui ainda, estou pedindo para poder entrar lá e gravar. Eu utilizando as máquinas e fazendo os exercícios que vocês vão fazer. Para que quando vocês forem lá, provavelmente de maneira individual, na máquina, vocês possam fazer sozinhos, sem interferência nem do professor. Então esse vai ser o nosso último passo que a gente vai estar programando assim que a gente puder voltar, tá? Esperamos que seja em breve, mas é sempre o IFSC parece que está prevendo bastante segurança aí para todo mundo. Obrigado e até mais, pessoal. Tchau.